Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e junto comigo está aqui o Paulo, nosso intérprete de Libras, e juntos vamos levar até a sua casa um pouquinho da geografia. E para isso, queremos apresentar para vocês os objetivos da nossa aula de hoje. Conferem na tela, ó, que é caracterizar os biomas e também descrever e analisar a tundra, a taiga e também a floresta temperada, que são alguns dos biomas existentes na superfície aí do nosso planeta Terra. E aí a gente já vai fazer uma reflexão inicial, onde a gente vai pensar na seguinte pergunta: afinal de contas, o que são biomas? Olha aqui na tela, ó, o nosso amigo aqui pensando um pouquinho, e eu quero que você pense um pouquinho sobre o que são esses biomas. Se eles têm alguma relação com vegetação, com clima, se são coisas que estão isoladas. E a partir dessa sua reflexão, a gente já vai caracterizar aqui para você, ó, os biomas, ou seja, o que são biomas. É o conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamentos de tipo de vegetação contínuos e que podem ser identificados a nível regional com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de fauna e flora própria. Olha só que conceito amplo. Então, quando a gente vai falar em biomas, eu estou falando de uma porção delimitada do território que apresenta características similares de clima, relevo e vegetação e que, historicamente, foram submetidas aos mesmos processos de formação. E a partir disso a gente tem um bioma. E é importante a gente perceber que quando falamos em biomas, estamos nos referindo a algo muito maior do que apenas a vegetação. Nós sabemos que a vegetação ela se destaca na paisagem, porém ela não é o único elemento que é levado em consideração para definir biomas. E aí, seguindo, nós vamos perceber que, conforme a gente vê na tela, o nosso planeta, em função das diferenças climáticas de relevo, possui diferentes biomas. A gente vai, ao analisar a superfície terrestre, vamos ver que dispomos de uma grande quantidade de biomas. A exemplo do que este mapa representa aqui para você, ó. Olhando com bastante atenção, você consegue ver o planisfério, um mapa mundi, aonde na legenda dele você vai identificar os principais biomas da superfície terrestre. E por meio dessa legenda de cores, você vai conseguir perceber a localização destes biomas na superfície terrestre. Então, este mapa aqui mostrando para você a pluralidade dos biomas que existem no nosso planeta. E agora que a gente já tem essa noção do que é um bioma, a sua definição, e já conseguimos analisar a presença deles no planisfério, nossa primeira atividade na tela para você. Com base nos seus conhecimentos acumulados, como você definiria biomas? Então, como que você vai definir biomas? O tempo está na tela e o Paulo e eu já voltamos.
Estamos de volta aqui e vamos conferir se aquilo que você anotou está condizente com a definição de biomas. Olha ali, ó. É uma área que apresenta um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de vegetação e tipos de vegetação contínuos. Então, quando a gente está falando em bioma, é importante que a gente perceba que ele é muito mais do que apenas a vegetação. E agora que a gente já tem muito claro o que é o bioma, eu apresento para você aqui o primeiro bioma da nossa aula, que é a tundra, que é um bioma no qual a baixa temperatura e as estações de crescimento curtas impedem o desenvolvimento das árvores. Então, quando a gente está falando da tundra, ele é um bioma que está adaptado às condições de temperaturas extremamente baixas. E a sua ocorrência na superfície terrestre vai estar geralmente localizada nas áreas próximas aos polos, Polo Norte e Polo Sul. Então, como as temperaturas ali são bastante baixas, vai se perceber que a vegetação está adaptada a esse clima e que essas condições climáticas impedem o desenvolvimento de grandes árvores e que estas áreas, na sua grande maioria, acabam estando cobertas por neve a maior parte do ano. E aqui na imagem que você vê na tela, você está vendo que a área não está coberta por neve. Porém, houve um momento de degelo dessa neve, porém, ainda assim, as temperaturas nessa localidade são bastante baixas, nas regiões onde nós temos a tundra. E aí a gente vê aqui que na tundra a vegetação ela é composta por quê? Arbustos, ciparécias, gramíneas, musgos e líquens. Basicamente vegetação de pequeno porte, vegetação rasteira e adaptada às condições climáticas bastante severas, de invernos bastante longos, de pouca luz solar e de pouca radiação solar, fazendo com que as áreas fiquem bastante frias. Além da tundra, nós temos também um outro bioma, que é esse que você vai conferir na tela, que é a floresta boreal, também chamada de taiga ou de floresta de coníferas, onde o solo descongela por completo no verão, permitindo a formação de florestas aciculifoliadas. Esta é uma palavra que está se referindo à forma das folhas, em formato de agulhas, aciculifoliadas. Então, quando a gente está falando na floresta boreal, que também pode ser chamada de taiga, nós estamos falando de um tipo de vegetação cujas árvores vão ter as suas folhas em formato de agulhas. Para quê? Para que a neve não consiga se acumular sobre as folhas dessas árvores, garantindo que elas consigam ficar mais expostas à radiação solar. Quando a gente fala da floresta boreal, a gente pode pensar nas coníferas, que são aquelas árvores que têm um formato de cone, onde o exemplo mais presente no nosso cotidiano são as árvores de Natal, aquelas que nós utilizamos para enfeitá-la no Natal. E essa floresta, ela vai ter um momento do ano que apresenta temperaturas bastante frias, onde há cobertura de neve, e momentos onde o frio é menos intenso, o que resulta no derretimento dessa neve, fazendo com que a vegetação consiga se desenvolver. Não confunda a tundra com a taiga. A taiga, que é a floresta boreal, que dispõe de árvores de porte maior. E aí a gente vai perceber que existe a migração dos animais. Então, no momento em que as temperaturas elas baixam, estes animais eles acabam migrando, saindo dessas áreas e indo para outras áreas mais ao sul, porque elas estão localizadas no hemisfério norte. Então, o que acontece com esses animais? Eles buscam áreas de clima mais favorável. Então, ocorre a migração das aves saindo dessas áreas e indo em direção ao sul. Isto porque estas árvores estão localizadas no hemisfério norte e quando elas migram para o sul, elas estão indo em direção à linha do Equador. E a gente vai perceber que essa vegetação principalmente característica do hemisfério norte. E agora a nossa segunda atividade na tela para você, ó. Sabendo que os biomas são áreas que apresentam um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contínuos, diferencie a tundra e a taiga. Diga qual que é a diferença da tundra quando comparada com a taiga. O tempo está na tela, vai lá!
Muito bem, conferindo a sua resposta que você anotou aí no seu caderno, vamos ver se ela condiz com aquilo que eu vou apresentar para você. Aqui, ó, na tundra, a vegetação é composta por arbustos, ciparécias, gramíneas, musgos e líquens, e as temperaturas são baixas o ano inteiro. Então, essa sendo a característica da tundra. Agora, quando a gente analisa a taiga, a gente vai perceber que também pode ser chamada de floresta boreal e o solo descongela por completo no verão, permitindo a formação de florestas aciculifoliadas. Então ocorre o derretimento do solo, diferente do que acontece na tundra, onde por mais que haja o derretimento da superfície, o solo ainda muitas vezes está congelado. Seguindo com a nossa aula, agora a gente vai conhecer um outro bioma terrestre, que são as florestas temperadas, que também é chamada de floresta decídua, floresta temperada ou de floresta caducifólia, porque as folhas caem no fim do outono. Então essa floresta, ela está associada a regiões de clima temperado. O clima temperado é aquele que apresenta as 4 estações do ano bem definidas. É muito fácil de perceber o verão como sendo o momento mais quente do ano, o outono sendo a transição entre o verão e o inverno, onde tem-se a queda da temperatura. Percebe-se um inverno bastante marcante, com temperaturas baixas, negativas, inclusive com áreas com a incidência de geadas e neves. A primavera como sendo o momento onde as temperaturas começam a subir e o verão de novo marcado pelo momento mais quente. Estas condições resultam no quê? Numa vegetação que está adaptada a essas 4 estações do ano. Então a vegetação predominante nessas florestas, nesse bioma, elas vão ter condições de suportar as baixas temperaturas no inverno e para isso as árvores elas perdem as suas folhas no outono, como uma forma de contenção de energia, como uma forma de invernar, uma forma de garantir que toda a energia, os nutrientes não sejam perdidos para as folhas que vão ser queimadas pelo frio, mas fazendo com que a sua estrutura fique viva. Quando ocorre o aumento das temperaturas, percebe-se o aumento da temperatura, nós temos a primavera. E aí essas árvores começam a florir, as folhas voltam a surgir e principalmente elas começam a florir para quê? Para que ocorra a polinização, a perpetuação da espécie por meio dos insetos que ali vão poder realizar esse processo. Então a gente percebe essa característica e aí no verão, momento mais quente, essa árvore ficando, essa vegetação ficando ali bem coberta de folhas, a exemplo do que a gente observa nesta imagem aqui. Então essa imagem mostra para você justamente essa transição das 4 estações. Porém, a gente vai ter que perceber que, por mais que existam áreas de clima temperado, nem todas as áreas de clima temperado vão dispor desse mesmo bioma, das florestas temperadas, pois os climas temperados podem ser mais ou menos intensos e existem outros fatores que estão relacionados também com este bioma, como relevo, áreas de montanha e assim sucessivamente. Aqui na tela você pode acompanhar que apresenta um clima temperado com as 4 estações, verão quente e úmido, enquanto o inverno é frio e pode inclusive apresentar neve. Então aí sendo a característica desse bioma. E agora a nossa terceira atividade na tela para você. Pega teu caderno, tua caneta e realiza ela aí. Vamos juntos! Sabendo da relação direta entre clima e vegetação, como podemos descrever a floresta temperada? Como que você descreveria essa floresta temperada sabendo de como ela é? O tempo está na tela, o reloginho está aqui. Vai lá!
Muito bem, vamos conferir aí a sua resposta, se ela está condizente com aquilo que eu vou apresentar para você. Olha aqui, ó. Elas apresentam clima temperado com as 4 estações do ano bem definidas: verão, inverno, outono e primavera. O verão é quente e úmido, enquanto o inverno é frio, além de poder apresentar neve. Então não é um requisito obrigatório, mas existe a possibilidade da ocorrência de neves. Na transição entre outono e inverno, a maior parte da vegetação deste bioma perde suas folhas, o que também não significa que todas as formações vegetais deste bioma venham a perder as suas folhas durante o inverno. A maioria delas acaba perdendo as suas folhas. Então, nessa nossa aula de hoje, o que nós estudamos? Nós falamos um pouquinho sobre biomas terrestres. Além dos biomas terrestres, nós também caracterizamos a tundra, a taiga e também a floresta temperada, conforme você pode observar aqui na tela da nossa revisão. Então, quero muito agradecer você pelo seu envolvimento, pela sua participação, deixando a você um forte abraço e aguardando você na nossa próxima aula. Até breve!